Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Toyota Yaris XS 2025 hatch, esse carro que está exposto aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a sua versão intermediária, com motorização 1.5 com câmbio automático do tipo CVT. Para você que é do público PCD, ele conta com isenção de IPI e ICMS em 100% e pode ser uma boa opção para você. Ele conta com um sistema de segurança Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, alerta de mudança de faixa involuntária e 7 airbags de série. A novidade aqui para o modelo é uma multimídia de 7 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay da Pioneer e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes desse hatch compacto da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, são mais afilados, vindo até a frente. O sistema de iluminação aqui com as lâmpadas halógenas, exceto a parte aqui com a luz de condução diurna em LED aqui mais acima. Luz de indicação, farol alto, farol baixo, com canhão de foco projetor, de longo alcance e acendimento automático, e os detalhes aqui em preto brilhante, cromado, que realçam a parte aqui do farol. Na parte do para-choque, esses vincos que são bem pronunciados, onde tem essa peça aqui com acabamento em preto fosco, onde tem o detalhe aqui com a luz de condução também, com detalhe em LED. Aqui a sua grade superior teve a mudança aqui, que agora ela é na parte trapezoidal, aqui fica bem aparente aqui com um detalhe em preto fosco, com todas essas aberturas aqui em colmeia, com um detalhe também em preto fosco, e abaixo aqui o detalhe com aplique que é na cor do veículo, que é um cinza granito metálico. As aberturas de ar aqui mais abaixo também, esses detalhes aqui em preto brilhante, e aqui nós temos o logo translúcido da Toyota com os sensores e o radar do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma e alerta de mudança de faixa involuntária. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E agora eu quero mostrar um motor do Toyota Yaris. A sua motorização é 1.5 flex aspirado com 110 cavalos com torque de 14,9 kg, força metro a 5.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas 4 cilindros em linha com injeção do tipo multiponto. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades do tipo i-Sim com conversores de torque. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes ao consumo e quais os acessórios que acompanham o modelo de série. Ele tem um tanque de combustível de 45 litros, consumo urbano na gasolina 12,2 km por litro, consumo rodoviário 13,8 km por litro. Autonomia urbana de 550 km, autonomia rodoviária de 620 km. No capô não temos manta acústica, somente na versão XLS, mas tem a manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Yaris, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também no canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas, que tem a pintura em cinza metálico, com os vincos aqui da roda bem aparente, o perfil dos pneus 185/60, roda de 15 polegadas em liga leve, abrindo a imagem para mostrar a dimensão do Yaris, que tem 4 metros e 14 centímetros de comprimento, vão livre de solo de 15 centímetros de altura. Na caixaria de roda, esse detalhe aqui com um vinco aparente, um vinco aqui também da primeira porta até a segunda porta, que fica bem detalhado, e também aqui um contorno na parte lateral que termina lá na parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, como essa parte abaixo do retrovisor. Ele não conta com rebatimento eletrônico, somente na versão topo de linha XLX. E aqui tem a parte com repetidor de seta. A cor predominante aqui é um cinza granito metálico, assim como as maçanetas aqui no veículo. Na coluna B, essa parte em preto fosco. Na coluna C, já esse detalhe em preto brilhante, toda a parte envidraçada aqui com detalhe em preto fosco. Suspensão traseira é do tipo de eixo de torção. E agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com essa parte com refletor noturno para ajudar na visibilidade, o vinco que atravessa toda a parte do para-choque, as lanternas que saem da lateral,
vindo até a tampa traseira, esse detalhe com a iluminação em LED, com esse friso que fica bem aparente, restante da iluminação halógena, com esses detalhes que realmente fica bem marcante aqui na parte da iluminação. Esses detalhes também com os vincos na tampa traseira, a inscrição Yaris XS, o logo cromado aqui ao centro, também esse detalhe em preto brilhante. Você tem aqui limpador do vidro traseiro, aquecedor, também terceira lanterna de frenagem e aqui o spoiler integrado na cor do veículo com antena aqui na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta apertar o botão aqui ao centro para que você possa fazer a abertura. E esse porta-malas, por ser um hatch compacto, tem capacidade de 310 litros, uma boa capacidade aqui com os ganchos aqui do lado esquerdo e direito. Você pode colocar também aqui uma sacola com capacidade de 2 kg em cada gancho. É uma comodidade também. E aqui a parte da iluminação halógena. Aqui você pode estar puxando a parte do tampão. Tem um step de uso temporário com roda em aço, com um kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. O tampão aqui mais acima, todo esse detalhe em preto fosco, e aqui puxando essa parte da alça você consegue fazer o fechamento aqui da parte do porta-malas. Tem câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é a parte de funcionamento. Na parte de segurança, ele conta com 7 airbags, com 2 airbags frontais, de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros e freios a disco somente nas rodas dianteiras com ABS, com EBD, BAS e assistente de rampa. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,55 metros. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar aqui para mostrar para vocês. Questão do espaço, praticamente me sobram 2 dedos, como vocês podem ver aqui na imagem. O teto, ele é preto nas versões hatch, cinza nas versões sedã. As alças aqui no teto, iluminação halógena aqui acima, portas revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Aqui ele conta com 2 tomadas USB do tipo C para recarregar um celular, por exemplo, traz mais comodidade para quem vem aqui na parte da fileira traseira. Ele conta com a parte do revestimento dos bancos misto. Essa parte aqui em couro ecológico, bem macio ao toque. Aqui já é um tecido com as ranhuras aparentes, com a costura. Vou descer aqui para mostrar para vocês os detalhes ainda na parte traseira. Aqui você tem um assoalho 100% plano, praticamente não vai se atrapalhar aí com 3 pessoas. Cinto de 3 pontos com encosto de cabeça para os 3 ocupantes. Também descansa-braço com revestimento aqui em couro, com 2 porta-copos para facilitar para estar utilizando o isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Alerta de afivelamento do cinto de segurança para os 3 ocupantes aqui atrás. Apertando esse botão, você consegue fazer o rebatimento dos bancos. Ele é bipartido 60 por 40, então quando não couber algo lá na parte do porta-malas, tem como estar utilizando aqui uma das partes ou descendo os 2 bancos para estar utilizando para trazer mais comodidade. Você tem aqui o revestimento em couro na parte da porta macio ao toque, com a costura aparente. Aqui já é com plástico rígido, com um detalhe em preto fosco, o detalhe aqui com os puxadores em cinza metálico, acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só, nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta do Yaris. A sua chave é do tipo presencial com a inscrição Toyota, do outro lado alarme perimétrico e volumétrico do seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso ao Yaris através da Smart Entry. Vai te trazer mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente do banco do motorista que você tem essa alavanca com ajuste de altura. Aqui você consegue fazer o ajuste da inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. A abertura do tanque de combustível 45 litros, tapete aqui emborrachado e também aqui a abertura do cofre do motor. Vamos entrar aqui para conhecer o interior do novo Toyota Yaris XS, versão intermediária 2025, que já está em funcionamento. Você tem aqui uma nova multimídia de 7 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay, mas não é sem fio, é via cabo. Aqui você tem também o alerta de afivelamento dos cintos para quem está lá na parte traseira. É uma multimídia intuitiva ao toque, então você tem aqui ó, a parte para você estar clicando, ó, parte da câmera traseira. Isso é legal, uma novidade que você tem aqui no modelo que anteriormente não tinha. Aqui você consegue acompanhar a memorização de rádio, ó, de 1 ao 6, que você tem essas opções, parte de configurações que você tem aqui os gráficos e você vai mudando aqui qual a parte que fica melhor para você para estar utilizando aí a equalização de som. As configurações aqui acima que ele vai para a parte de favoritos, você conecta via Bluetooth o seu aparelho para fazer utilidade aqui para atendimento de telefone celular via Bluetooth. Essa que é a parte acima, você muda
para justamente você ter a opção aqui de toda a parte de configuração. Aqui você seleciona para desligar o visor da parte da multimídia para não atrapalhar quando você está viajando. Aqui você já tem a opção aqui para o modo dia ou noite, passar as estações de rádio e também um menu aqui com configurações que você pode optar também. Comando de voz que você consegue fazer a utilização e aumentar ou diminuir o volume aqui da parte das estações. Voltando aqui para essa tela inicial, você consegue também optar aqui para o modo AV. Então ele já vai abrir aqui rádio, Bluetooth, Spotify, enfim, conectividade via auxiliar aqui, vídeo. Você clicando também aqui, você tem a parte, ó, da parte da câmera traseira. Legal, bem bacana isso aqui para estar utilizando, que não tinha no modelo anterior. Tem a opção com rádio, Bluetooth, Spotify, então você vai optando aqui, selecionando e você consegue estar utilizando. Ou aperta aqui e muda dessa forma também. Então você consegue acessar dessa forma aqui na multimídia, que é da Pioneer, como eu falei para vocês. Na parte do console central, você tem todo esse detalhe em preto brilhante, prata, cinza metálico, botão Start-Stop para fazer ignição aqui no modelo, ar-condicionado é do tipo digital, apenas de uma zona, você consegue colocar a temperatura aqui nessa parte, já do outro lado aqui você aumenta ou diminui o fluxo do ar-condicionado, liga o ar-condicionado, reuso da ventilação no interior do veículo, aquecedor do vidro traseiro, onde você vai direcionar a parte daqui do ar e também aqui o detalhe do aquecedor frontal aqui do para-brisas. Você desliga aqui o ar-condicionado ou coloca no modo automático. São essas opções aqui. Na parte do console central, esse detalhe com 2 porta-copos, essa parte em cinza metálico e aqui em preto fosco. Você tem aqui o câmbio automático, que é do tipo CVT, que simula 7 velocidades, como eu falei anteriormente, opção com câmera de ré. Você tem aqui as linhas dinâmicas somente de distanciamento. Quando você inclina o volante aqui, não vai ter a parte com indicação da direção. Você descendo a parte do câmbio aqui para o modo drive, você consegue as trocas manuais para o lado esquerdo, então para frente a sétima, da primeira à sétima, para trás as reduzidas aqui para você utilizar numa descida de serra, freio motor, para você ficar com um giro maior no motor. Freio de estacionamento aqui continua sendo manual, esse detalhe aqui com um nicho que você consegue colocar um celular deitado para recarregar aqui numa tomada 12 volts, descansa-braço revestido em couro com a linha aparente, você pode estar puxando aqui, tem todo espaço para você utilizar e também tomada USB aqui para você conectar o seu smartphone para fazer conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. Revestimento do banco dianteiro, ele é misto, com essa parte em couro aqui na parte lateral, com a costura aparente. Aqui já é um tecido bem macio ao toque, aqui acima também com a inscrição Yaris, essa parte lateral para trazer mais conforto. Regulagem de altura de cinto de segurança, o detalhe aqui com quebra-sol, que você tem o espelho para estar utilizando, e a iluminação halógena, tanto do lado do motorista e passageiro. O retrovisor não é do tipo fotocrômico, somente na versão XLS. Aqui você tem a iluminação na parte do teto para fazer a utilidade. Na parte do painel, aqui ó, essa parte é um detalhe com plástico rígido, com imitação de costura, esse detalhe cinza metálico onde tem a saída do difusor do ar-condicionado. Porta-luvas aqui ele desce bem devagar, tem duas opções de espaço aqui, uma maior, outra menor, a parte ali com a saída do alto-falantes ali, tanto do lado esquerdo e direito, e aqui a parte do painel, tudo com plástico rígido. Aqui na parte dos comandos da porta do motorista, você tem os 4 vidros elétricos com a função auto-dial, sobe com um toque só, eles são iluminados aqui a parte dos comandos, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, indicado aqui pela letra L e R. Na parte do painel, você já tem aqui alguns comandos também. Esse comando aqui acima faz parte aqui para você estar ativando ou desativando o alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no veículo, não vai disparar o alarme. Esse outro comando aqui faz parte do sistema de tração e estabilidade que você pode estar ativando ou desativando. Aqui ele tem também aqui os modos de condução. Eco Mode para trazer mais economia e modo Sport para trazer um giro ali, uma troca de marcha no sistema automático mais rápida para você ficar com um giro maior no motor. Aqui faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que agora aqui com essa parte acima, ele conta com alerta de mudança de faixa involuntária. Se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, informando que está saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta de mudança de faixa, mas ele não vai fazer a centralização em faixa, ou seja, ele não vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. E um detalhe sobre o sistema de segurança, ele identifica somente veículos. Esse outro botão aqui mais abaixo, se você mantém ativo, faz parte do sistema pré-colisão. Se numa situação de risco iminente você não perceber um veículo à sua frente vindo contra a sua direção, reduzindo a velocidade ou algo do tipo, ele vai te dar um alerta sonoro
e visual, e ele vai fazer a frenagem semi-autônoma caso você não consiga se evadir dessa situação de risco, trazendo mais segurança, evitando uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso é um sistema de segurança bem interessante. A parte da direção aqui é eletroassistida, com regulagem apenas de altura. Não tem regulagem de profundidade nesse volante, que é do tipo unifuncional, com a costura aqui em couro, com acabamento em couro, na verdade, bem macio ao toque. Aqui você consegue fazer a parte das mudanças referente aqui ao volume, comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado, você tem referente ao computador de bordo que você consegue estar utilizando aqui no modelo. E mais abaixo aqui, a alavanca aqui para você setar a velocidade do controle de velocidade de cruzeiro, que não é adaptativo, simplesmente para você setar a velocidade, um exemplo, 100 km por hora, para facilitar numa viagem na estrada. Você consegue fazer as trocas aqui manuais no pedal shift, na parte do volante, e o painel, ele é bem simples, não é do tipo digital, é analógico aqui com indicador com conta-giros, velocímetro. Aqui você tem uma tela de 4.2 em TFT digital, com indicação de câmbio, também relógio, velocímetro digital, odômetro total, trip A, trip B, temperatura exterior, quanto que você consegue rodar com o combustível que tem no tanque, o marcador do tanque de combustível ali, que é 45 litros. Seta para o lado direito aqui, você já tem aqui o referente à parte de consumo que você consegue acompanhar aqui também. A indicação aqui referente aos sistemas de segurança que está ativo ou desativado, também configurações gerais que você tem no modelo aqui. Seta para baixo, você já tem uma tela simplificada ali com um relógio maior e a temperatura, para baixo mais uma vez aqui média de consumo, consumo combinado, quanto você consegue rodar com o combustível que tem no tanque, média instantânea, enfim. Colocando para baixo seta aqui, você tem velocímetro digital, para baixo mais uma vez ele volta para a tela simplificada, e aqui, como eu falei para vocês, todos os detalhes que você consegue fazer as configurações aqui na parte do painel do veículo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Yaris XS 2025. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.